Boa tarde, Moçambique, e boa tarde a todos que nos acompanham neste sábado a este programa que é o Debate Internacional, no momento em que tentamos descortinar esta que foi a agenda mediática ao nível internacional e, conforme temos dito, aqui nós tentamos compreender as dinâmicas para tentar responder também aquilo que são as questões gerais das pessoas, dos telespectadores e internautas em relação aos dados que trazemos. Nesta tarde vamos continuar a acompanhar tanto como sabem, desde o mês de janeiro, aliás, desde que agudizou-se este conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia, temos estado em cima dos acontecimentos, com dados novos, tentando trazer aquilo que é a visão dos nossos comentadores e analistas em relação ao que se passa, portanto, nestes países. Portanto, e vamos avançar também um pouco no nosso segundo tema, a questão da segunda volta das eleições francesas. Emmanuel Macron, presidente da República em exercício, vai, portanto, estar de frente com a candidata de esquerda, portanto, Marine Le Pen, que vai também concorrer nesta segunda volta. Resultados da primeira volta das eleições que tiveram lugar no domingo já saíram e vão colocar frente a frente as duas. Vamos, portanto, saudar os nossos comentadores e analistas que estão aqui nesta tarde. Vou começar aqui pelo o nosso convidado, o Jaime, é a primeira vez que aqui vem. Portanto, como está? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu estou muito bem e agradecer o convite que me foi formulado para partilhar o que tenho com os nossos telespectadores. Exato. Não menos, portanto, o cliente da casa, José Matumilão, saudações, seja bem-vindo. Saudações, boa tarde. Saudar também a plateia lá em casa, os internautas, e dizer que se aconcheguem e se preparem para, talvez, acrescentar algo mais naquilo que são os vossos conhecimentos em relação ao que está a acontecer mundo afora. Muito bem, vamos, portanto, ao nosso primeiro tema. Creio que o nosso colega, portanto, o nosso realizador, Elias Macanja, já posicionou o nosso primeiro tema. Vamos olhar para os últimos desenvolvimentos da situação, tanto na Ucrânia. Na manhã da sexta-feira, aliás, já tarde, no princípio da tarde, houve um novo dado relativamente, vou chamar a atenção, portanto, ao Elias, que o tema sobre as eleições na França vai ser o nosso segundo tema. Agora vamos ver a atualização dos dados referentes, os últimos dados referentes à crise no leste europeu entre a Ucrânia, portanto, e a Rússia. Neste caso, a Rússia, portanto, através do jornal norte-americano, que é o The Washington Post, ficamos a saber de que há uma carta que foi enviada pela Rússia a avisar tanto os Estados Unidos para não ingerirem-se nos assuntos, para não optarem para não ingerência, aliás, assim é que é, nos assuntos da Ucrânia, nomeadamente o apoio militar e financeiro que Washington tem estado a depositar para a Ucrânia. Esta carta é também, segundo o jornal, foi partilhada também para a NATO, portanto, esta organização militar sediada, portanto, na Europa. José Matumulano, qual é o significado de um aviso da Rússia para os Estados Unidos da América? Não tem sido comum este tipo de levantamento de tom. O que é que poderá significar este dado? Na verdade, a meu ver, não há nada de novo aqui. Não há nada de novo porque estes avisos já foram, a Rússia já foi repetindo diversas vezes, já foi advertindo, obviamente, mas porque a ajuda que era colocada na Ucrânia, militar, não é? Neste caso, era uma ajuda que não colocava em causa, na verdade, os reais interesses em termos de segurança da Rússia. Certo. Porque a colocação dos mísseis anti-tanque Javelin não é? Os britânicos NLAW e por aí fora, que são armas que, com um raio de alcance muito reduzido, não é? E não coloca em causa aquilo que é o território russo. Mas envolvidos por aí 45
né, 50 dias praticamente Sim, sim, mais de da 50 operação. dias. Sim, sim, sim. Não, para dizer que esta discussão do lado americano, a ponderação do envio de armas de maior capacidade, de mais desenvolvidas, que começou mais ou menos uma semana. E daí onde a Rússia advertiu, não é, sobre as consequências do início de tal atividade, porque implica praticamente, quer dizer, o ataque em territórios russos, quer dizer, a cidades e digamos, infraestrutura russa. Este aviso, quer dizer, vem mesmo a indicar que a Rússia vai tomar, quer dizer, ele tem na manga algumas medidas que não estão claras, não estão abertas, tem-se debatido no meandro, digamos, político russo interno, as várias possibilidades que a Rússia tem, ou as variantes que a Rússia tem para pôr no terreno, por exemplo, não é, apoios, quer dizer, a países por que a NATO e os Estados Unidos da América não querem que tenham tal apoio militarmente. Por exemplo, podemos falar da Coreia do Norte, podemos falar da Venezuela, podemos, quer dizer, os russos podem lá colocar armamento sensível, que tenha um poderio de ataque mais letal. Exatamente. Então, creio-se que a narrativa possa ser essa, quer dizer, neste aviso russo aos Estados Unidos da América e a NATO, também para dizer que, quer dizer, já diretamente à Ucrânia, já veio o Ministério da Defesa russo dizer que, caso continuem os ataques, não é, ao território russo, portanto, a Rússia começaria a atacar centros de tomada de decisão no território ucraniano, por dizer aquilo que não tem feito até agora. Tem feito agora a destruição de bases militares, de aeródromos, de infraestrutura militar, não é? Paióis e por aí fora. Mas olha, os edifícios do Estado-Maior, por exemplo, o Ministério da Defesa e tudo isso, quer dizer, até a presidência, se quisermos, não é? É intacta. O poder político, não é? Não é visado pelos ataques russos. Então, mas esta posição da Rússia é falta de capacidade para poder fazê-lo? Que tipo de estratégia é esta? Não, esta estratégia está desde o início. Por isso que agora entra-se, em parte, é um jogo, não jogo, é uma estratégia russa criada, colocada em marcha para, quer dizer, do ponto de vista humanitário, né, com o intuito humanitário de salvar, quer dizer, o maior número possível de vidas, não é? Não levar uma guerra a todo o terreno, quer dizer, não é? Como já tenho dito várias vezes, temos lido analistas que falam sobre o assunto também, militares, que primeiro, de quando tudo começou, sabíamos que o poderio militar russo é superior, quer dizer, muitas vezes superior ao da Ucrânia. Tanto por isso que todo mundo previa que seria uma guerra de uma semana. E podia ter sido. Mas isso implicaria mortes e destruição sem precedentes. Não é? E os russos tentaram evitar isto. Então, nesta abordagem de captura e não destruição, quer dizer, ela não acontece rapidamente. Então, é aí onde, na contra-informação, na guerra da informação, esta demora é tida como se fosse resultado da resistência feroz do outro lado. Mas não seria a mesma resistência? Não seria pelo fato desta resistência estar a ter apoio do Ocidente? Não. Existe a resistência, sim, senhora. Está a avisar os Estados Unidos. A resistência é feroz, mas é que ela só acontece em cidades onde há milhares de pessoas. Portanto, há uma resistência muito feroz, sim, senhora, do exército ucraniano, dos grupos militares ucranianos, mas eles não são em campos. Se for verificar o campo de batalhas aí, quer dizer, ele está concentrado em cidades. O que já agora, quer dizer, é infração da Convenção de Genebra, de guerra. Não se pode colocar equipamentos pesados de guerra em locais habitacionais. Que é o que está a acontecer. Portanto, sim, senhor, uma feroz resistência ucraniana, mas ela é condicionada pelo facto de ter lá pessoas civis. E se os russos não tivessem isso em conta, se quisessem simplesmente, porque, olha, ainda bem que eles ainda bem que estão todos aglutinados num único espaço, quer dizer, numa cidadezinha, então é que eles vão bombardear aquela cidadezinha e o serviço está feito. Muito bem. Já pensei, a mesma questão, coloco assim,
o significado, efetivamente, desta posição dos Estados Unidos, como disse, raramente tem estado a aparecer de forma formal. Estamos a falar de uma carta que foi enviada, não são aqueles tradicionais avisos que tem por exemplo, o presidente, o líder norte-coreano tem enviado, temos ouvido através do Irão, dependendo do presidente que lá está, de vez em quando, são comuns. Estamos a falar de uma mensagem clara, escrita, que usou os devidos meios do ponto de vista da praxe diplomática. Qual é a mensagem o que é que devemos inferir desta posição da Rússia? Bom, a Rússia, primeiro temos que entender que é um gigante militar e a sua capacidade, como dizia o colega do painel, tem uma capacidade enorme comparativamente à capacidade da Ucrânia. Então, na verdade, quando desenhou a estratégia do ataque à Ucrânia, provavelmente tinha equacionado que por pouco tempo sairia vitorioso ou teria conseguido alcançar a sua pretensão. Mas o que não aconteceu, por quê? O Ocidente, os Estados Unidos estão lá a fornecer armamentos à Ucrânia, portanto, tem vindo a resistir. Então, essa é a razão que levou provavelmente a Rússia a escrever essa carta para alertar aos Estados Unidos, porque a Rússia, como um gigante militar, tem uma capacidade mesmo de perpetrar um ataque em grande dimensão, o que não tem vindo a fazer neste momento, porque até estive a acompanhar o discurso de Putin ainda esta semana, a dizer que ele olha a Ucrânia como irmão. E na verdade são irmãos porque a Ucrânia fazia parte da URSS, os russos também. Então, eles estão lá a atacar, mas não usando a força na sua plenitude, porque também tem essa dimensão da irmandade. Tá, para si, poderia Vladimir Putin, no mesmo dia, conseguir lograr os objetivos em pouco tempo? Com as armas que a Rússia tem, acho que sim, porque como gigante militar, tem armas nucleares, embora que as armas nucleares não podem ser usadas mesmo para uma dissuasão, uma clara demonstração de poder. Certo. Mas, havendo necessidade, porque até o Vladimir Putin já saiu várias vezes a dizer que no caso de uma ameaça pode recorrer-se a armas nucleares. Exato. E olhando para aquilo que é o aviso da carta, portanto, fala de aplicação de sanções. Quer tentar perceber aqui a questão, o mundo habituou-nos à questão de sanções na sua vertente meramente econômica. Okay. Em que medida, por exemplo, a Rússia poderia adotar uma sanção, suponhamos, econômica, que prejudicasse os Estados Unidos da América de forma particular? Bom, com efeitos efetivamente tangíveis, visíveis. Bom, a Rússia, conforme eu disse, é um gigante militar, mas não economicamente. Portanto, se a Rússia fala de sanções, é aquilo que em relações internacionais chamamos de stick and carrot, que significa pau e cenoura, mas nós traduzimos isso como ameaça ou recompensa. Então, neste momento, se fala de stick, que são sanções, pode estar a falar numa outra dimensão, não numa dimensão econômica, porque a Rússia, como anão econômico, provavelmente não tem muitas capacidades para impor sanções econômicas aos Estados Unidos. Isso seria feito. Muito bem. José Matabulano, falando de sanções econômicas, a Rússia esta semana também comunicou que vai tanto virar-se para novos mercados de entrega do seu gás, do seu petróleo, tanto quer sair da Europa para portanto, a Ásia, o mercado asiático. O que é que pode significar uma saída imediata da Rússia, por exemplo, para o bloco europeu? Estamos a falar de países que dependem, alguns deles, mais de 50% da energia provinda da Rússia. A Eslováquia depende em 100% Exato. do gás. Falamos numa média, digamos, europeia, muito mais acima de metade, mas há países de forma particular que têm essa totalidade de dependência. O que seria a saída neste momento? Ela está a avisar neste momento. Acredita que, em função do desenvolvimento das coisas, poderá tomar uma decisão drástica e retirar-se?
Bom, eu que eu tenho vindo a ter bom, as discussões que tenho no meu canal que é o Fungura Masso, né? Tenho lá lançado alguns pensamentos sobre esse aspecto analíticos, né? É que, de facto, o que temos vindo até agora é um Ocidente que está numa fase em que está a inventar até formas de sancionar, de punir a Rússia, que vão até contra a sua própria existência, na verdade. E a Rússia, e mais uma vez, quando eu falo, tenho dito que Vladimir Putin tem uma abordagem muito humanística, na verdade. É racional, pragmático e muito humanista, porque pelo que já se fez, e todo mundo sabe que o grande trunfo, não é, que a Rússia tem é o gás. É o gás para a Europa. O petróleo em segunda mão, mas o gás é primeira linha. Portanto, podia muito bem, a qualquer momento, depois das sanções colocadas, de terem bloqueado aquilo que metade do seu tesouro de reservas internacionais, podia muito bem ter cortado o gás. Mas isso implica, quer dizer, uma catástrofe humanitária, na verdade. Mas por que vai fazer isso? Se ainda por outro lado ele sabe que, quer dizer, ele ainda pode ganhar algum dinheiro com os preços elevados do gás que estão no mercado, não é? E segundo análises, como eu teria dito, que já nem será junho, mas que agora é maio, que praticamente pelo preço do gás, a Rússia acaba praticamente de recuperar o investimento feito no Nord Stream 2, por exemplo. Quer dizer, simplesmente sem nunca ter usado, só pela alta dos preços, tem um dinheiro de volta, por exemplo, nesse aspecto. Então, pode dizer que, olha, que neste momento, se a Rússia não reposta economicamente, não diretamente pelo menos, porque o que ela fez foi obrigar a Europa a usar o rublo para comprar o gás russo. Portanto, ganhar, quer dizer, em contrapartida, quer dizer, se ou eles aceitam, submetem-se às condições que a Rússia impõe, não é? Caso contrário, então a Rússia tem uma forma clássica, não é? Uma forma mais civilizada de deixar de fornecer o gás à Europa. Quer dizer, se tivesse cortado seria como se fosse como é que se diz isto? Foi um revenge, não é? Revenge, como é que se diz? Qual é o termo? Uma vingança. Uma vingança. Vingança é tido, quer dizer, é para pequenos. Então ele colocou a coisa em termos comerciais. Não há pagamento para o produto, nós cortamos o gás. E agora, a acontecer isso, não há dúvidas que, quer dizer, é o fim daquela vida que se conhece na Europa, da qualidade de vida e com isso. Da qualidade e tipo de vida, né? O nível de vida que existe na Europa, porque automaticamente, e vem aqui, na verdade, como eu teria dito antes até, que os Estados Unidos da América é que são o maior vencedor deste conflito na Europa, porque a gente tem aqui, está aqui a dizer muitas vezes que a guerra entre os Estados Unidos da América e a Rússia, mas não só, é entre os Estados Unidos da América, a Rússia e a Europa, que é aliada norte-americana. É que com a imposição, não é, das sanções energéticas que a Europa deve colocar em relação à Rússia, automaticamente, só para dizer agora, quer dizer, a maior empresa química do mundo, que é a BASF, é alemã, quer dizer, para de funcionar logo no terceiro ou segundo dia que a Rússia deixa de meter o gás lá dentro. Certo. Portanto, são milhares de mão de obra, locais de trabalho perdidos e por aí fora. Então, neste momento, e quando falo das sanções, é mesmo, quando falo da carta primeiro, dizer que, na verdade, é um demarche. É uma carta normal. Certo. É uma carta normal no âmbito diplomático. O que foi anómalo, na verdade, foi a carta que a Rússia escreveu em dezembro, quando publicou aquela carta que é fora da norma. Mas estas notas diplomáticas, elas acontecem, quer dizer, com regularidade. Coisa. Então depende já do que a mass media destaca, não é, cá para fora. Mas aquilo foi simplesmente quer dizer, um demarche, não é? Assim como aconteceu como tem acontecido quando expulsam diplomatas russos, quando tomam a propriedade russa, tudo. Então é uma coisa normal. É que o que está a acontecer é que a mídia destacou esta informação, não é? Mas mais do que isso, quer dizer, está na mesa, quer dizer, há um leque de opções militares que a Rússia tem para tal. Exato.
Esta semana, tanto o José, aliás, o Jaime, o Volodymyr Zelensky terá dito que se a Ucrânia tivesse aderido à NATO, tanto em 2008, esta guerra não teria ocorrido. E a questão é, se tivesse aderido, a Rússia teria tido a mesma capacidade de repostar em 2008 que tem hoje. O que teria acontecido se isto tivesse efetivamente ocorrido? Bom, se tivesse acontecido, mas não aconteceu. Exato. Então, talvez teria acontecido um outro cenário, porque a Rússia, como eu disse, é um anel econômico, mas investe muito dinheiro na defesa. Então, eu penso que o Zelensky também está sendo um pouco infeliz, porque está sendo manipulado pelo Ocidente. O Ocidente, os Estados Unidos da América, estão a querer confrontar com a Rússia, mas usando a Ucrânia. E o Zelensky não está a conseguir ler o cenário, porque é político sim, mas não tem muita experiência na parte da política. Ele era comediante, fazia outro trabalho. Putin já é um homem maduro na política, portanto, se decidiu tomar aquela atitude, é porque viu que, na verdade, não tinha alternativa. Exato. E esta tentativa de aproximação, ora avança, ora diminui, recua, ora lança recados para o Ocidente. Estou a falar do Volodymyr Zelensky. Ora critica, dias depois mostra manifestamente um amor à NATO. Qual é efetivamente a posição de Zelensky? Bom, o Zelensky me parece não ter uma posição fixa acerca das suas ideias, porque, conforme disse o ilustre, hoje aparece a criticar, amanhã a favor, e há dias a responsável da União Europeia esteve na Ucrânia e deu um envelope ao Zelensky a dizer que não, aquele envelope é garantia de que vai entrar na União Europeia. E ele ficou muito feliz, o Zelensky neste caso. Aquilo pode ser uma estratégia de apaziguar os ânimos de Zelensky por causa dessas indiretas que tem vindo a lançar contra a Europa, mas que, na verdade, isso pode não efetivar-se, porque há muitas exigências para alguém entrar na União Europeia. Não é daqui para aqui. Então, há muita coisa que é avaliada. Custos econômicos, avaliam também a situação do país que pretende entrar lá. Por quê? A União Europeia tem fundos próprios que, no caso de um país membro tiver uma certa dificuldade, eles devem subsidiar aquela área em que o país necessita. Muito bem. José Matimolano, temos aqui também, para além destes dados, a situação da região de Donbass. Tudo leva a crer que será, nestes dias e nos próximos dias, um local de confrontos, pelo menos é o que a Ucrânia diz, e diz que está a preparar-se para poder combater. Tendo em conta que esta região já estava praticamente, do ponto de vista daquilo que é a visão da Rússia, já conquistada e com o estatuto próprio, poderá, com esta intervenção, esta luta, esta provável batalha, inverter o Estado ou o estatuto da região de Donbass? A Ucrânia poderá conseguir reverter assim? Bom, permita-me voltar um bocadinho à questão das conversações. Primeiro dizer que o Zelensky, assim, como disse, né, a NATO amanhã está a criticar, ou a União Europeia e tudo mais, e conversações com a Rússia em Istambul, e depois volta. Praticamente, depois de terem chegado, quer dizer, de Zelensky ter colocado uma lista daquilo que é a sua visão, né, aquilo que vimos nos programas passados, sobre o possível acordo a chegar, aconteceu, quer dizer, a cena de Bucha. A cena de Bucha, que até hoje não foi investigada, que está a inventar quer dizer, um filme de investigação, um cenário de investigação, mas que não tem fundamento. Mas ok, isso dá a Zelensky, fez com que Zelensky renunciasse daquilo que escreveu, colocou a Rússia. Porque, na verdade, aquilo que ele colocou ali era, na verdade, era o Zelensky que colocou aquilo. Exato.
Só que depois os patrões disseram que aquilo não valia, aquilo não ia levar a lado nenhum. Então, Quem são os patrões? os patrões já conhecemos, os patrões dos Estados Unidos da América e o Ocidente e a Inglaterra, não é? Os dois, os anglo-saxos. Exato. Disseram a ele que aquilo ali não era o que. Quer dizer, ele é um bom ator, mas não tem liberdade para dizer o que quer. Então não faz parte do cenário aquilo. Então tinha que se inventar um cenário, um teatro de Bucha, para que ele, com classe, abdicasse daquilo que ele lançou na mesa. Então, o que, na verdade, eu vou ser sincero, eu vou abrir o jogo aqui em termos de dentro da Rússia, pelo grupo, não é? Havia uma corrente... Exato, José Manuel, vai-me desculpar, vou ter que lhe interromper, por uma questão mesmo, uma questão meramente técnica, volto já assim. Ele já estava a responder, mas eu gostaria também que pudesse colocar a sua visão, o seu ponto de vista em relação a este fato. Portanto, esta região, em particular de Donbass, que era uma região que praticamente a Ucrânia tinha perdido e agora volta a chamar de ataque final a região de Donbass. Quererá recuperá-la? É possível isso vir a acontecer? Bom, a operação especial que a Rússia está a fazer na Ucrânia, porque é esse termo que... A nomenclatura de Vladimir Sim. Putin. Isso de guerra é o Ocidente que está a trazer isso, mas a operação especial que a Rússia está a levar para a Ucrânia, na verdade, visava libertar a região de Donbass. Exato. Então, foram atacando outros territórios ucranianos, porque é muito mais para fragilizar o exército ucraniano, é uma estratégia de fragilizar o exército ucraniano. Então, por isso que eles foram reagrupar-se para voltarem a atacar a região de Donbass. Portanto, o exército russo, neste O caso. exército russo. E esta região é pró-russa, não é? Sim. E acredita que a posição que está sendo tomada poderá ser benéfica para a mesa de conversações? Porque já tinha sido avançados alguns dados, alguns pré-acordos, Bom, e que na equação entrava esta região. Bom, aqui E a estamos num Crimeia? cenário um pouco complexo, porque a negociação está a decorrer, mas também os ataques estão a continuar, não pararam. Então, por que não pararam os ataques? É muito mais para Putin tentar pressionar o Zelensky, embora que isso é um pouco complicado, porque quando se trata de uma negociação tem que haver cedência. As partes envolvidas em conflito devem ceder. Eu tenho que satisfazer os teus interesses, você também satisfazer os meus interesses. Haver cedência. Porque uma negociação sem cedência é uma péssima negociação. Então, a Rússia, como gigante, tem, na verdade, capacidade de impor na Ucrânia. Razão pela qual escreveu a carta alertando os americanos. Vocês são grandes, estão a financiar isto. Devem parar. Exato. Agora volto assim, eu espero que não tenha cortado o seu fio de pensamento. Não, É só mesmo para continuar na mesma senda. Ok, dizia eu então que havia dentro da Rússia, e existe uma ala anti-conversações, porque não se percebe porque é que se tem que sentar à mesa com alguém que não é dono do seu, que não é sujeito da política, ele é objeto, é marioneta. Então, e tanto mais que até o presidente Vladimir Putin chamou, quer dizer, no conselho de consumidores de narcóticos, bêbados e por aí fora. No entanto, foi-se levando a cabo essas conversações. Não encontrou-se da altura um motivo muito claro, que era nobre, que é a questão mesmo da abertura dos corredores humanitários e tudo por aí fora. Aceitou-se. Mas quando o Zelensky colocou à mesa aquela lista, não é? Na verdade, aquele foi um golpe muito grande para a Rússia. Internamente, a Rússia não estava a digerir aquilo. A Rússia ver-se ia obrigada a responder àquelas propostas ucranianas, não é? E assinar um acordo com o Zelensky, que é o que muitos na Rússia não querem ver. Porque é o mesmo que eles voltam a escolher. Imagino só, quer dizer, a União Soviética assinar um acordo de paz com Hitler. Que não tem, quer dizer, isto está fora de hipótese. Então, neste momento, com esta retirada da Ucrânia, com a chamada de Zelensky, o anulamento deste documento,
fez com que esta ala na Rússia ganhasse ânimo e, obviamente, Vladimir Putin, o poder russo, já disse claramente que já não há conversações. Quer dizer, elas já não têm, quer dizer, por um motivo legítimo, que não é possível sentar-se à mesa e negociar com alguém que a qualquer altura está em condições de abdicar-se daquilo que são suas palavras. Portanto, neste momento, a operação terá que ir até ao seu fim lógico. Não é? O fim lógico é, como o Vladimir Putin colocou à mesa, que é libertar Donbass até as fronteiras históricas, não é? E de desmilitarizar a Ucrânia, que é o que está praticamente feito, é? Em termos daquilo que é o potencial ucraniano mesmo, não é? Sem contarmos agora com aquilo que se está a meter lá dentro do Ocidente. E, obviamente, a denazificação. Este é um processo mais político, na verdade, do que militar. Isto tem que ver com o que virá depois da guerra. Portanto, esta é a situação que se tem em relação às conversações, ao vai e vem do Zelensky. Portanto, quer dizer, para os russos, a vitória será mesmo que na Ucrânia não esteja Zelensky, esta equipa. Exato. Okay? A questão de desnazificação, que é muito levada em conta, acaba criando um conjunto de sentimentos. Pelo fato de, por exemplo, o Regimento Azov, que é um grupo de grupos muito ligados ao comportamento nazista, esta semana apareceu a acusar a Rússia de estar a usar armas químicas. E, por outro lado, o próprio Vladimir Putin é acusado de ter relações com pessoas ligadas, que gostam ou amam a questão do nazismo, como um dos estrategas do grupo Wagner. Onde é que ficamos aqui? Porque a questão do nazismo diz muito. Exato. Ao povo, do ponto de vista histórico. Exato. Mas onde é que reside a verdade nestes aspectos? Sabe, tudo tem que ver com acesso à informação, obviamente. Com acesso à informação, temos que amar a história, como se diz, se nós estamos nesta área, temos que ir buscar aquilo que são dados históricos. Portanto, a questão nazi, neonazi e nacionalista na Ucrânia não é nova, não é absolutamente. É só perguntar aos hebreus, Israel sabe o que é isso, não? Os israelitas sabem o que é um massacre, até os polacos sabem o que é um massacre dos neonazis ucranianos, nacionalistas ucranianos. Quer dizer, aqueles que são oficialmente foram tidos como colaboracionistas, como seguidores de Hitler na altura da Segunda Guerra Mundial, não é? São hoje as figuras, são os heróis da Ucrânia hoje. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso é resultado de um trabalho, não é? de formatação das mentes. Não é? Essa ideologia não está no grupo Azov, simplesmente. O grupo Azov é parte integrante do exército ucraniano. São o Azov, os Tornados e por aí fora. São grupos que receberam maior parte daquilo que é o apoio militar de treinamento ocidental, americano, inglês e por aí fora da NATO. Portanto, eles já que eram, quer dizer, a espinha dorsal desta operação toda. É por isso que temos hoje, infelizmente, muitos soldados ucranianos que acreditam piamente na ideologia neonazi. Agora, sobre as especulações ou não da questão do Putin ter aí amizade ou ter condecorado alguém que esteja ligado à questão neonazi, por si só, como uma coisa, não é suficiente para dizer que, olha, que Putin é pró. Porque há várias situações na política, há várias situações em que as pessoas às vezes vêm sem saber disso, não é? Várias coisas, apesar de perceber que, olha, não é qualquer um que chegue, por exemplo, a uma audiência com Vladimir Putin. Há primeiro um leque digamos, de investigação das pessoas que cheguem lá, mas é um caso isolado que quer dizer, não tem nenhuma repercussão na própria Rússia. Quer dizer, não há marchas de nazis na Rússia, não há, digamos, inibição ou punição de outras etnias, de outros grupos étnicos, porque, não é, pela supremacia russa e por aí em diante, aquilo que se vê concretamente na Ucrânia.
Tanto estamos a ver agora escolas que são atacadas, que são tomadas pelo exército russo ou pelos de Donetsk e Lugansk. Vemos lá escolas com simbólica nazi, livros escolares, livros escolares mesmo, ligados à literatura nazi. Portanto, a questão da denazificação existe realmente, e existem artigos, existem pensadores ocidentais que não têm preguiça e vão ver a história e percebem que, de facto, é uma coisa que o Ocidente simplesmente tapou os olhos. Há mais um outro caso agora. O Zelensky acaba de mostrar o líder da oposição ucraniano, não é? O líder da oposição ucraniano, que esteve preso sem culpa formada, não é? Que esteve em prisão domiciliária, foi colocado agora, quer dizer, e ele tem uma relação pessoal com o Vladimir Putin, senhora. O Vladimir Putin parece que é o padrinho de uma das filhas. Das filhas, exato. Tanto Vladimir Zelensky aparece a pedir a troca deste líder da oposição, que é deputado da Rada, quer dizer, do Parlamento ucraniano, ou por trocar este cidadão ucraniano por outros cidadãos ucranianos reféns, presos de guerra do outro lado. Aqui há inúmeras, quer dizer, infrações ao direito internacional. Primeiro, quer dizer, como é que um presidente coloca o seu próprio cidadão em troca, que eu colocar em troca por uma outra coisa? É onde se pergunta, Zelensky é realmente presidente na Ucrânia? Não é? E a Rússia diz claramente que não pode trocar nada por ninguém porque aquele senhor não é cidadão russo, ele é ucraniano. Segundo, ele é um dirigente do partido político. E onde é que está a reação europeia? Que rege pelos direitos humanos, pela liberdade política, de expressão e por aí fora. Então, enfim, este é um outro debate, mas para perceber que, quer dizer, não há absolutamente nada. Da mesma maneira que o Ocidente está hoje a calar-se sobre este assunto deste político ucraniano, é como se tem vindo a calar nos últimos 20 anos em relação à questão neonazi na Ucrânia. E, aliás, foi fomentando esta situação. Foi fomentando isso. Portanto, agora, voltando à questão de Donbass, que é o ataque derradeiro, o colega disse muito bem que, de facto, havia desde o início, a Rússia optou pela estratégia de flanqueamento para poder fragilizar aquilo que são as maiores forças ucranianas que estavam em Donbass, não é? Depois, e nas cedências, o colega esteve aqui a dizer que, de facto, quando há conversões, há cedências. E a Rússia mostrou uma cedência, um gesto de boa vontade. Quando a Ucrânia colocou aquele papel com aquelas condições na mesa, a Rússia disse que, em gesto de boa vontade, iria reduzir o escalonamento, digamos, das ações, que implicou a retirada dos russos de Bucha. Os russos não foram escorraçados de Bucha, eles retiraram-se voluntariamente de Bucha, que é quer dizer, o contrário daquilo que se diz na mídia. Não é? Os russos retiraram-se de Bucha, 3 dias depois é quando os ucranianos entram lá e depois vimos aquilo que vimos ali. Portanto, não houve uma coisa. Então, este foi o tal gesto de boa vontade. É claro que é gesto de boa vontade por um lado, mas por outro lado era o tal reagrupamento para ir tomar, quer dizer, para posicionar-se à volta de Mariupol ou de Donetsk. Portanto, neste momento teremos e já começou a coisa, porque já houve, não sei se estão a par, porque não aparece na mídia ocidental, que pelo menos quase 2.000 marinhos de guerra, né, os ucranianos, entregaram-se, incluindo 2 soldados britânicos. Então, esta semana, na imprensa russa, tanto foram demonstradas algumas imagens de Mariupol, onde 1.100 numa primeira vaga, a maior vaga desde que começou a operação, a maior vaga de coisas. Muito bem. Sim, pode expressar? O ministro aqui trouxe um elemento muito importante quando falou de direitos humanos. Os direitos humanos, na verdade, para o Ocidente, só existem quando é para satisfazer os seus interesses. Eu recordo-me em 2011, houve ataque à Líbia. O filho de Gaddafi, Saif al-Islam, que significa espada, foi acusado de crimes. Exato. Ele foi condenado aonde? Na Líbia. Foi absolvido aonde? Na Líbia, graças a uma lei da amnistia. Exato. Nós vamos, desculpa, mais uma vez, eu vou ter que interromper, vamos a ter um brevíssimo intervalo e regressamos já para podermos continuar a partir dessa parte onde estamos. Até já.
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Exato, e fomos ao intervalo, enquanto o Jaime Saia estava a trazer alguns dados referindo-se à Líbia, por exemplo, a situação do filho do antigo presidente morto da Líbia. Pode continuar, Jaime. Sim, bom, eu dizia que os direitos humanos só existem para o Ocidente quando, na verdade, é para satisfazer os seus interesses. Na Líbia, em 2011, quando houve aquela invasão, sob a égide do capítulo 7º da Carta da ONU, o filho de Gaddafi foi acusado por crimes de guerra. Foi condenado na Líbia. Foi absolvido na Líbia graças a uma lei da amnistia. Mas o Tribunal Penal Internacional ainda anda atrás do filho de Gaddafi. Quando em direito existe aquele princípio ne bis idem, o que significa que a pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime. Então, é por isso que alguns líderes, como Roberto Mugabe, que não era bem visto pelo Ocidente, dizem que não. O Tribunal Penal Internacional está apenas para julgar os líderes africanos. É por isso que mesmo quando criaram aquela situação de Mariupol, não, é Bucha, na verdade queriam tentar de todas as formas criar um cenário para incriminar a guerra, aliás a Rússia, em matéria de violação de direitos humanos, crimes de guerra. Pois já, estamos a falar de milhares de corpos. É possível haver uma encenação colocando a vida como instrumento desta encenação? Bom, o que está a acontecer aqui, trata-se de uma guerra. Nós não temos certeza de que, na verdade, foram os militares russos que mataram aquelas pessoas, porque provavelmente podem ter sido militares ucranianos que mataram aquelas pessoas e querem atribuir a culpa à Rússia para, de todas as formas, atribuir-lhe crime de guerra. Desculpa, só, há relatos de que, durante o tempo que passa, vem trazendo mais homens ucranianos, soldados ucranianos mortos em outras partes, que vêm sendo trazidos lá para Bucha, para a questão da quantidade. Porque estão aí a abrir valas comuns, não é? Quer dizer, os russos, qual é o interesse que eles têm em abrir valas comuns? Se eles são tão bárbaros assim, por que se dão o luxo de ensinar coisas de género? Se podiam simplesmente bombardear aquilo tudo, pá, e o assunto é encerrado. Então, há muita coisa, é uma narrativa muito... É mesmo esta, de colocar a Rússia e Vladimir Putin na lista dos procurados ou acusados por TPI, apesar de não ter nenhum efeito, não é, concreto em termos de repercussões, de consequências. E depois, há outra coisa, existe a questão africana, a África vira-se contra o TPI, de facto, e os europeus condenam os africanos, ou criticam os africanos, por simplesmente condenar o TPI, mas não criarem um tribunal seu cá dentro. Não é? É interessante esta linha de pensamento. Porque, pensa que deviam criar um tribunal? Porque o Gaddafi, dentre outras missões, uma delas era esta, não é? Mas o Gaddafi não existe. É que, por um lado, eles dizem que sim, os africanos devem tentar criar este tribunal, mas aquele líder africano que avançar com esta iniciativa, não estará em bons lençóis. E a União Africana, como tal,
não está em condições de avançar com esta iniciativa, porque a União Africana, como já tivemos debatido já, não é? Quer dizer, também não é sujeito da política, ela é dependente da União Europeia. Então, esta decisão, esta proposta não há de vir da União Africana. Terá que vir de algum líder cá à volta em África. Mas que líder é este? Porque sabe quais são as consequências que vai ter. Por outro lado, a Europa vem a dizer, não, vocês africanos é que, sim, te reclamam uma coisa, mas vocês não criam o vosso tribunal. Quer dizer, que é um jogo de rato aqui, gato e rato, não é? Tem que aparecer um Gaddafi novamente, não é? Que tenha os órgãos todos no lugar, não é? E diga que, sim senhora, isto a gente tem que criar, tem que avançar. Muito bem. E dificilmente vai existir um Gaddafi por causa daquilo que o colega disse, mas também porque o Ocidente tenta de todas as formas dominar a África. Por exemplo, em África nós não temos nenhum Estado que tenha armas nucleares. A África do Sul já esteve a fabricar, só que foi impedido, porque existe uma percepção de que as armas nucleares, ou os Estados pobres não podem ter armas nucleares, porque as armas nucleares podem cair em mãos erradas. Então, existem países que não tenham pessoas com mãos erradas, neste caso. Exatamente. Exatamente. Então, estão a colocar a África numa posição muito inferior de irresponsável. Não é só a África, na verdade. Exato. Voltando mesmo à questão do conflito russo-ucraniano, a confiança é a base para todo tipo de diálogo. Sim. Com todas estas situações dos últimos tempos, o assunto de Bucha, o assunto, portanto, esta situação do aviso da Rússia aos Estados Unidos, esta situação também dos pronunciamentos do Vladimir Zelensky em relação à adesão à NATO, depois de muito tempo ter dito que estava disposto a assumir a neutralidade. Sim. Há condições para que o diálogo, que é a base que se pretende que se alcance, venha a fluir? Os próximos dias, o que é que nos reserva? Eu penso que as duas partes envolvidas em conflito precisam de mudar das estratégias. Porque se o Zelensky continuar com aquela posição de não ter uma posição firme, hoje aparecer com um certo discurso, amanhã com outro discurso, isso na verdade vai perigar a negociação. Porque não haverá confiança entre as partes. Tudo isto porque o Zelensky, conforme eu disse quando iniciamos o nosso debate, ele não é muito político. É o homem da comédia. Por isso que tem adotado aquelas estratégias. Se na verdade fosse um político maduro, ele já teria se apercebido que, na verdade, ele está sendo conduzido para o abismo porque a Rússia é um gigante militar. Por mais que a Ucrânia tenha capacidade, não vai conseguir desafiar a Rússia, porque a Rússia tem todas as capacidades para destruir a Ucrânia. Já vimos que as grandes cidades quase já desapareceram, mas o Zelensky ainda não conseguiu ler o cenário porque não é político maduro. Muito bem. Últimas considerações em relação a isso? Eu dizia só isso, ia tentar ajudar o colega, porque na verdade é que Zelensky não é político de todo. Zelensky, aliás, é por isso que já não há espaço para conversações, porque quer dizer, aqui pode chegar a um termo, a uma fase seguinte, só depois da Rússia terminar o que está a fazer no terreno. Porque mesmo conversar, também não existem condições para conversas com os Estados Unidos da América, que são o principal visado nesta história toda. Não há condições. Quer dizer, todas as... quer dizer, todos os meios de comunicação praticamente foram destruídos. Aliás, o pronunciamento do Biden, os pronunciamentos do Biden em relação a Vladimir Putin, por si só, já minam qualquer tentativa de conversa franca entre os dois líderes. Tanto aqui, quer dizer, o curso das coisas é que vai ditar os passos em diante. Neste momento, quem tem a faca e o queijo na mão é a Rússia. Exato. Portanto, tem que terminar, enquanto não se alcançar os objetivos russos na Ucrânia, não estaremos em condições de falar sobre o que irá acontecer depois, porque Vladimir Zelensky não é político, não é dono de si, não lidera, não comanda a Ucrânia. Muito bem. Vamos, portanto, avançar logo já para o nosso segundo tema. Vamos iniciar aqui com o Jame. Tanto esta semana, já quase vamos fechar uma semana, realizaram-se as eleições
portanto, presidenciais na França, e um dado curioso é a extensão da, tanto candidata da esquerda, considerada da ultra-esquerda, a Marine Le Pen, e que vai à segunda volta com Emmanuel Macron. Qual é o significado desta meia vitória, porque nas últimas eleições não foi além tanto da terceira, então não chegou tão longe quanto foi, como chegou agora. O que é que poderá estar a significar isto do ponto de vista da percepção dos eleitores franceses? Bom, primeiro porque o Emmanuel Macron já está no poder, portanto, quando um líder está no poder pode ganhar a legitimidade ou sofrer a erosão da legitimidade, porque dependendo daquilo que faz na sua liderança. Marine Le Pen é candidata, nunca foi presidente, nunca esteve no poder. Exato. Então, por isso que na verdade existe essa concorrência entre os dois, porque existe um grupo que entende que Emmanuel Macron não conseguiu, na verdade, satisfazer algumas pretensões que o povo tinha, mas também porque Emmanuel Macron entrou muito tarde na campanha por causa das negociações, tinha se envolvido nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia por causa da guerra. E outra coisa, a questão da segunda volta, isso não é estranho. Sempre na França temos segunda volta. Referiu-me aos candidatos. Aos países europeus é comum, os números não são assim como em África. Mas a questão é que Marine Le Pen, nas últimas vezes, a imagem dela tem estado a ganhar uma aceitação numa altura em que os países, aliás, os partidos da extrema-direita têm estado a ganhar relevância na Europa. E ela, sendo da esquerda, foi ganhando esta relevância. A questão é o significado a leitura que se faz para o eleitorado francês. Por que é que não foi, por exemplo, Éric Zemmour, que ficou em quarto lugar nestas eleições, que acabou ficando... Mesmo ele cresceu, sim, mas a questão é mais ou menos isto. Mais à esquerda. Segundo lugar, mais à esquerda. Numa altura em que é quase que contrário àquilo que é a tendência na Europa. Bom, eu entendo que, através do discurso dela, Marine Le Pen, consegue mexer as mentes e os corações do povo francês. Então, conforme eu estava a dizer aqui, ela nunca esteve no poder. Emmanuel Macron já está no poder. Portanto, quando concorreu pela primeira vez, prometeu certas coisas que provavelmente não conseguiu cumprir. Certo. Porque a campanha funciona assim. Às vezes promete-se coisas que depois não se cumprem. E Marine Le Pen, na verdade, conseguiu atacar aqueles pontos fracos que Emmanuel Macron não conseguiu satisfazer. Exato. Emmanuel Macron, segundo mandato, tenta um segundo mandato, algo que na França, desde 2002, não está a acontecer. De facto. Poderá conseguir? Bom, como se diz, estás numa fase em que é 50-50, não é? Porque, assim como teria dito, quer dizer, como observou-se, a Marine Le Pen conseguiu um número histórico, não é? Da última vez ela esteve na segunda volta também, mas com um número abaixo, exatamente. Mas porquê desta vez ela estar mais próxima? Porque vamos vendo que ela foi se distanciando da retórica radical. Não é? Por exemplo, quando dizia que a França devia sair da União Europeia, não é? Agora defende uma integração sim, mas com mais soberania dos países, quer dizer, não é? E obviamente não se pode colocar de parte a questão da crise económica, não é? E social praticamente que está a existir na Europa, derivado do conflito ucraniano, russo-ucraniano, que desde já, para corrigir também o colega, porque quando diz que o Macron começou tarde a fazer a campanha, eu diria o contrário, ele começou muito cedo. Ele usou as conversações, porque a tentativa de conciliação, né, da Rússia e Ucrânia como parte da campanha eleitoral. Esse é que era o objetivo principal destas subidas, correrias de Macron a Moscovo, as chamadas e por aí fora. Exato. Então, portanto, tentou ganhar e ganhou alguma coisa, ele ganhou teve alguns dividendos nisso, mas os resultados da guerra que ele não conseguiu evitar, fazem com que o povo europeu e francês, neste caso, sofra as consequências dessa guerra. E Marine Le Pen é muito pragmática naquilo que
que se, digamos que diz respeito a relações com a Rússia. Não é? Portanto, há muito daquilo que está quer dizer, hoje a fazer demagogicamente de Bruxelas, que a Marine Le Pen diz que não há necessidade. Nós temos que conversar com a Rússia, temos que respeitar a Rússia como um país de extrema importância na Europa. Portanto, tendo em conta que são os interesses da França. Portanto, o Macron, quando abraça o pacote de sanções contra a Rússia, automaticamente está a colocar o seu povo, não é, na miséria, está a diminuir a qualidade de vida do seu povo. Portanto, ela está a usar, e foi usando esta carta russa não, quer dizer, de uma forma muito eficaz. Portanto, agora, neste momento, temos que ver de facto o que irá mudar, como é que irão se comportar os dois candidatos. Portanto, o Macron já está a correr, está de les a les pela França, quando a Marine Le Pen optou mais por Paris e grandes cidades, não é? Como tal. Portanto, vamos ver o que poderá acontecer. E, aliás, temos a questão de Mariupol, paradoxalmente, pode resolver pode até dar uma reviravolta neste assunto das relações francesas. Porquê? Porque presume-se que na zona de Mariupol existam lá mercenários ou instrutores ou tudo mais franceses da NATO, então, que estão prestes ou iminentemente poderão cair nas mãos dos russos. Portanto, se eles aparecem, não é, ao meio desta disputa eleitoral, isto poderá criar desbalanços naquilo que é a coisa, que influenciar no resultado das eleições. Muito bem, são, portanto, possibilidades que vão ser decisivas para o dia, portanto, 24 de abril. Vamos ver depois desta data o que é que os franceses vão dizer. Quero agradecer a vossa presença, vou pedir algumas considerações. Jaime Saia, a primeira vez que esteve aqui connosco, queremos agradecer a sua presença. Últimas considerações, despedir-se dos nossos internautas e telespectadores. Bom, eu também tenho de agradecer o convite que me foi formulado para dar o meu contributo. É muito bom sempre tentarmos dar a nossa musculatura intelectual em torno daquilo que acontece no mundo. Exato. Muito obrigado, José Batista. Não, como sempre, só desejar um feliz bom fim de semana, que estejamos atentos àquilo que irá acontecer na semana que vem e pronto, muito obrigado por gastarem o vosso precioso tempo, né, cá connosco. Muito bem, queremos também agradecer a si, prezado internauta e telespectador, por ter estado connosco neste programa, neste que é portanto, a Semana Pascal para os cristãos, que juntamos-nos portanto, a este dado para poder endereçar aos cristãos de todo o mundo, em particular de Moçambique, votos de continuação de uma ótima Páscoa. Nós continuamos aqui, não deixa de assistir ainda hoje, mais tarde, portanto, a prateleira artística com Leia Wani, bem como portanto, o programa, o Jornal da Noite, que vai ser transmitido, o Telenotícias, quando forem das 9 horas e 30 minutos. Amanhã, domingo, também uma naipe de programas estão a perfilar no nosso canal de eleição, nomeadamente o Viver a Vida, quando forem praticamente 10 horas e 30 minutos, com o Valor de Amaquebe, 11 horas com o Valor de Amaquebe, bem como o programa, o Jornal da Noite e também o debate político, que traz a resenha da atualidade política nacional em Moçambique. Portanto, são esses dados que lançamos nesta altura. Queremos agradecer a sua audiência. Voltamos a nos encontrar daqui a 7 dias. Boa tarde. Até breve.